Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Horizonte Debate. O Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro. Entre as atribuições está o zelo à nossa Constituição. O STF é composto por 11 ministros, nomeados pelo Presidente da República após aprovação dessa escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Em 2018, o Supremo protagonizou algumas polêmicas. O aumento de 16% do salário dos ministros, aprovado pelo presidente Temer, o julgamento do ex-presidente Lula, habeas corpus, solta ou não, a prisão de um cidadão a pedido de Ricardo Lewandowski. Para discutir a atuação do STF no país e todas essas polêmicas e mais algumas, e de que forma que ele afeta a sua vida da população, a própria vida política, nós convidamos para esse debate o professor Hugo Rios, advogado, professor universitário, mestre e doutorando em Direito. Henrique Natalino, professor e cientista político, mestre em Administração Pública e doutorando em Ciência Política. E Leonardo Militão, doutor em Filosofia do Direito, mestre em Administração Pública e presidente da Comissão de Direito Municipal da OAB. Participe você também desse nosso programa pelo WhatsApp da TV Horizonte. Sempre quando a gente tem pauta de política, pauta jurídica, é muito massa ter a sua opinião. No 99642-8473. Não se esqueça de deixar o seu nome e de onde você está falando, né? A sua mensagem, a sua dúvida. É interessante também até um puxão de orelha no próprio apresentador. Acho legal isso. Senhores, professor Hugo, o que é o Supremo Tribunal Federal, que todos os telespectadores conhecem como uma corte, e aí estão lá os 5 ministros de um lado, 5 do outro, a nossa conterrânea Carmen Lúcia, não mais ela, quando estava na presidência, e o presidente Dias Toffoli. O que é o Supremo? O Supremo Tribunal Federal consiste simplesmente no principal órgão do nosso Poder Judiciário. Isso é bastante claro quando nós olhamos o artigo 102 da Constituição Federal. Aliás, do 101 e subsequentes, a gente já vê claramente esse impacto do Supremo Tribunal Federal. Como bem disse, nós temos aí a composição por 2 turmas, né? Cada uma das quais composta por 5, e o presidente participa das sessões plenárias. E claro que o Supremo Tribunal Federal, numa inspiração, se a gente fizer uma comparação aqui no âmbito internacional, nós concluiremos que a inspiração do Supremo Tribunal Federal na própria Suprema Corte norte-americana. O Supremo Tribunal Federal, de fato, é uma referência, né, para todos os demais órgãos do Poder Judiciário. Quando a gente tem um organograma do Poder Judiciário, nós vislumbramos exatamente no topo, exatamente no pilar, o Supremo Tribunal Federal, e as suas decisões que são reiteradas, não necessariamente só as que são reiteradas, mas todas as decisões, inevitavelmente terminam representando um precedente, uma referência, um paradigma para que os demais tribunais, entre aspas, considerados menores, possam se inspirar e possam julgar. Isso daí a gente vê num ponto, ao meu ver, mais sensível ou até mais impactante, a gente vê esse nível de influência do Supremo Tribunal Federal através das súmulas vinculantes, sobretudo. Sim. Né? Professor Henrique, antes de passar por uma questão da sociedade, perguntar para o professor Leonardo, até por uma questão da filosofia do direito, né? O que se produz no Supremo Tribunal Federal? Quando os comentaristas, os setoristas, né, os jornalistas que cobrem o Supremo Tribunal Federal dizem o voto do ministro Luiz Fux foi muito bem fundamentado. O que se produz no Supremo Tribunal Federal? Na verdade, o magistrado, e aí eu vou colocar de forma lato sensu, quando ele fundamenta a sua decisão, ele faz uma construção de um raciocínio lógico jurídico. Então, quando a gente pega a manifestação de um ministro do STF, que seria o voto dele, e a gente diz que ele está bem ou mal fundamentado, é um juízo de valor que nós estamos fazendo por aquela construção, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado nesse dizer dos jornalistas. Foi muito bem fundamentado. Será porque foi simplesmente porque veio de encontro àquela minha ideia que eu queria que fosse dita por um ministro? Então, uma decisão do ministro do STF, a gente costuma dizer que são sempre muito bem elaboradas, muito bem construídas. Alguns ministros têm uma dificuldade de colocar no linguajar mais
palatável, vamos falar para o público em geral. Então, tem pessoas que mantêm ali uma erudição na fala, né? E aí a gente tem uma construção lógica, tá? Todos os votos dos ministros acabam tendo boas construções, né? O que a gente tem do Supremo é o órgão maior do nosso Poder Judiciário, porque basicamente todos os processos podem chegar ao Supremo. Então, assim, eles vão poder analisar em termos de recurso extraordinário todo e qualquer processo no Brasil. O advogado vai ter que construir a sua tese jurídica para que isso possa ser possível, tá? O volume de processos represados hoje no Supremo Tribunal Federal é absurdo. Então, o que a gente tem, o pleno do STF é julgando uma média de 10 processos por semana. Sim. E são aqueles processos em que são mais debulhados, são mais bem elaborados, e aí são os que a gente normalmente vamos encontrar votos bem fundamentados. Professor Henrique, a importância constitucional, a importância do que é produzido lá, mas hoje o povo sente e o povo tem impacto na vida dele, daquilo que representa o Supremo? Boa noite. Eu acredito que sim, Jairo, porque o Supremo Tribunal Federal tem uma visibilidade muito grande hoje. Nós temos a TV Justiça, que transmite ao vivo os julgamentos do Supremo, praticamente todos eles são transmitidos, né? Então, isso dá à população, ao público, a possibilidade de assistir os julgamentos mais importantes e ter contato com essa linguagem jurídica e essas construções que o professor Leonardo muito bem colocou, que são muitas vezes muito áridas para o público em geral. Então, as pessoas, ao verem o julgamento do Supremo, primeiro, eu acho que é uma função muito importante de transparência, né, de um poder ser visto pela população. Alguns criticam que a TV Justiça exporia os ministros a, digamos, as suas vaidades, né, para poderem colocar que tem uma retórica muito sofisticada, uma certa erudição, mas eu acho que tem uma função muito importante, que é dar transparência ao julgamento. Agora, né? eu vou insistir contigo, professor Henrique. O povo tem assistido decisões do Supremo ao vivo na TV Justiça como se fosse uma partida de futebol? Muitas vezes, sim. Eu lembro muito bem no julgamento do Mensalão e os julgamentos penais, né? Principalmente, em que o Supremo Tribunal Federal se transforma em órgão julgador de corte criminal, não é? Que não é, aliás, o papel principal do Supremo. O papel principal do Supremo é a guarda da Constituição. E, por coincidência, nenhum dos ministros do Supremo, Jairo, é especialista em direito penal. Então, muitas vezes, o Supremo é provocado pela sociedade, né, através de ações ordinárias e extraordinárias, no seu papel principal de julgador, a julgar ações de pessoas como ministros, parlamentares, e o povo, muitas vezes, quer assistir realmente a TV Justiça para ver os julgamentos em curso, né? Então, eu acho que muitas vezes há uma utilização do Supremo Tribunal Federal que eu acredito que é um pouco distante do seu papel central na democracia. Agora, professor Leonardo, assim, falamos de pessoas que não têm um mandato, né? É diferente de, por exemplo, quando no julgamento na Câmara dos Deputados, no voto na Câmara dos Deputados, daquela primeira denúncia contra Michel Temer. Logo depois que vazou o áudio da conversa dele com Wesley Batista nos porões do Jaburu, Rodrigo Janot envia isso para a Câmara, e aí ali naquele momento estávamos vendo qual seria o posicionamento do deputado que nós votamos, né? Ou do deputado que no nosso estado ganhou. Falamos de 11 pessoas que tiveram seu desempenho jurídico e foram aprovadas no Senado, proeminentes na área do jurídico. Professor Leonardo, as pessoas estão querendo, no fundo, assistir partida de futebol na TV Justiça. Eu vou repetir a mesma pergunta para o Henrique, assim. Professor Leonardo, as pessoas, no fundo, estão querendo que o Supremo faça um papel que é, na verdade, do Congresso? Partindo da premissa da questão do mandato, tá? O servidor público, ele tem a estabilidade, não é benefício dele, é a manutenção da administração pública. O ministro do Supremo, ele tem um cargo vitalício. A ideia, a concepção, a premissa que foi partida é que ele teria uma estabilidade na função e ele poderia decidir conforme a interpretação que ele teria da Constituição. E aí ele não estaria submetido à influência daquelas pessoas que o indicaram. Tá?
Mas aí o que a gente percebe é que também, se eu acerto no nome, eu tenho uma tranquilidade que ele vai ficar muito tempo. Se eu erro, né, ele também vai ficar muito tempo. E aí o que a gente começa a perceber são aqueles questionamentos, o governo X, Y ou Z vai indicar a maioria dos ministros. Quando o ministro ele é indicado, a gente já sabe qual vai ser o máximo que ele vai ficar no mandato, né? Que era 70 anos, agora 75. Então, se eu indico uma pessoa mais nova, eu tiro a chance do meu sucessor de indicar aquela pessoa. Se eu coloco, igual nós tivemos o ministro direito, né? Ele entrou com 65 e saiu com 70. Então, a vaga dele já seria renovada em só 5 anos. Moreira Alves entrou com 35 e ficou até 70. Ficou 35 anos na corte. Né? O Marco Aurélio também vai caminhar para esse lapso temporal. Na hora que a gente coloca a questão da opinião pública e de um jogo de futebol ou uma briga de gladiadores, né? Infelizmente, o senso comum gosta disso. Né? Então, a gente costumava brincar que na década de 70, 80 e até na década de 90 existiam os atritos entre os ministros, mas eles eram resolvidos nos gabinetes. E aí um podia ficar com raiva do outro, mas nas sessões de julgamento existia a urbanidade e a cordialidade. Nos últimos tempos, nós temos percebido que as agressões, até mesmo entre os ministros, se dá na TV Justiça aberta para todos. Entendi. Professor Hugo, na retomada desse segundo bloco, a gente vai falar. Eu me lembro agora, professor Leonardo, de uma dessas rusgas, onde o ministro Barroso, brigando com o ministro Gilmar Mendes, até Chico Buarque citou: você é colérico, você é uma pessoa nefasta. Voltamos daqui a pouquinho.